Então galera, como prometido, eu vou contar a história dos Saiyajins malignos pra vocês. Então, bora lá. Há muitas décadas atrás, um ser que tinha um conhecimento de todos os desejos do universo conseguiu transformar esses desejos em energia pura. Então depois disso, ele criou 3 planetas para poder colocar os desejos de todo o universo. Os planetas são, sei lá, a gente tava sem criatividade pros nomes, então se tiver alguma ideia, comentem. Os Saiyajins descobriram esses 3 planetas que chamaram a atenção deles pela energia que emitiam. Depois de descobrirem os planetas, eles enviaram 4 Saiyajins para cada planeta. Porém, eles chegaram nos planetas e viram que eles eram planos e vazios. Isso deixou os Saiyajins com muita raiva e então eles resolvem destruir os planetas. Entretanto, alguma coisa neles os fez com que eles não destruíssem os planetas. Depois os Saiyajins foram embora, mas no caminho todos se sentiram muito maus e começaram a ouvir vozes muito estranhas e acabaram desmaiando. E então eles acordaram com a memória totalmente apagada, mas com a mesma personalidade de antes. E dentro deles estava uma cópia deles, e essas cópias eram as partes malignas deles que ganharam vida. E existiam 3 classes das partes malignas: sanguínea, sofrimento e sombria, que também é vingança. E aí, gente, hoje eu vou estar explicando minha forma maligna. A classe sanguínea é a classe em que a parte maligna é conectada com o Saiyajin. Se um morrer, o outro morre. Se o Saiyajin virar do bem a parte maligna e deixar de ser maligna e virar do bem, ou seja, esse planeta pode trazer tanto partes do bem quanto malignas. Porém, as personalidades não são conectadas. Se a parte maligna for herdada por outro Saiyajin, apenas a vida deles são conectadas. Os poderes dessa classe são clonagem, só que diferente das técnicas de clonagem mostradas no Dragon Ball, esse poder de classe sanguínea força o corpo dos Saiyajins a liberar ainda mais energia, fazendo com que os clones tenham a mesma força do original. Entretanto, a desvantagem desse poder é que ele é capaz de matar o usuário em pouco tempo, por forçar o corpo dele a atingir um nível muito alto, liberação e paralisação, em que é capaz de parar o movimento até da pessoa mais forte, mas por um curto tempo. Oi de novo, gente. Agora eu vou explicar a minha classe, a sombria, que também é vingança. A classe sombria é a classe que só faz maldade por vingança, e diferente da classe sanguínea, se a parte maligna morrer, o Saiyajin não morre, mas se o Saiyajin morrer, a parte maligna morre, já que ela vive dentro do Saiyajin. Agora, se o Saiyajin deixar de ser mal, a parte do mal acaba morrendo e o Saiyajin acaba tendo o poder enfraquecido, pois os Saiyajins ficaram mais poderosos quando ganharam o poder maligno. Os poderes dessa classe são regeneração, conseguir entrar no corpo de outras pessoas para poder ler a mente delas e controlar seus corpos, mas só não é capaz de fazer isso com Saiyajins malignos. E também é capaz de ficar mais forte durante a noite. Olá pessoal, eu vou explicar a classe do sofrimento. Então vamos começar. A classe do sofrimento é a classe que faz maldade de graça e por vingança, ou seja, a classe mais cruel das 3. Diferente das classes anteriores, essa quando um Saiyajin deixa de ser mal, a parte maligna acaba controlando a mente e o corpo do Saiyajin e acaba forçando a ele a ser do mal. E se o Saiyajin morrer, a parte maligna também morre, pois elas vivem dentro dele. Mas se a parte maligna morrer, o Saiyajin não morre, e depois o Saiyajin acaba tendo um poder enfraquecido. Os poderes dessa classe são telecinese, que funciona apenas com armas criadas de pelo Ki. Ilusões muito realistas que podem fazer com que as pessoas sintam dor de verdade, mas não a mata para fazer as pessoas sofrerem fisicamente e mentalmente. E também consegue ficar cada vez mais resistente quando recebe dano, mas a resistência volta a ser a mesma de antes e depois de algumas horas, sem levar dano. O poder maligno que tem nos planetas só cria vida depois que alguém entra nos planetas, e o poder maligno é capaz de dar a qualquer um respiração no espaço sideral. Se um Saiyajin ganhar o poder maligno ainda bebê, ele vai ser mais poderoso nessa idade, pois os bebês não têm personalidade, e como eles não têm personalidade, a parte boa e a parte do mal vão ser unidas, e um Saiyajin que consegue unir a parte boa e a maligna pode se tornar mais poderoso. As classes malignas são rivais, nenhuma delas é amiga uma da outra. O motivo é que os Saiyajins malignos com o tempo começaram a se odiar, pois eles queriam competir para saber quem era o mais poderoso.
Eu não me inspirei no Arthur para fazer o Darksome, eu tive a ideia de criar ele desde o ano passado, sem nem ter pensado no Arthur. Eu me inspirei no Ed Brock e no Venom, então logo eu e o Darksome vamos ter a mesma relação deles. Depois que alguém consegue o poder maligno, ganha juventude eterna e imunidade a qualquer doença e radiação. Apenas os Saiyajins da classe sombria têm a personalidade alterada depois de ter entrado no planeta da classe sombria. As transformações malignas são tão rápidas quanto o Goku Instinto Superior incompleto. Antes de Arthur nascer, o Drax se via no pai de Arthur, mas o pai de Arthur estava à beira da morte quando estava lutando com outro Saiyajin da classe sombria, e como o Drax não tinha escapatória, a única coisa que ele podia fazer para se salvar foi entrar no corpo de Arthur. Depois de ter feito isso, o Drax viu o Saiyajin da classe sombria e controlou o corpo de Arthur e fez ele voar para muito longe, mas depois de entrar no Arthur, o Drax perdeu grande parte de suas memórias, inclusive o pai de Arthur. Depois Arthur e Drax chegaram num lugar em que estavam Mizo e Pablo e depois eles conviveram juntos. Leonardo foi ao planeta de sua classe como os outros Saiyajins no passado, e ganhou sua parte maligna chamada Darksome, e depois disso ele enfrentou o pai de Arthur que deu uma bela surra nele. Depois Leonardo resolve ter uma revanche com o pai de Arthur à noite, para poder aumentar seus poderes e para ter regeneração. O pai de Arthur fica em desvantagem, então Drax vai para o corpo de Arthur, e Leonardo mata o pai de Arthur. Foi por isso que o Drax achou o Kid Darksome familiar no reencontro de Arthur e Leonardo. Depois de matar o pai de Arthur, Leonardo tenta achar o Arthur, depois fica de dia e ele é surpreendido por outro Saiyajin da classe sanguínea mais poderoso ainda do que o pai de Arthur. Então Leonardo leva outra surra e Darksome é morto naquela luta, e Leonardo acaba desmaiando. E o Saiyajin da classe sanguínea pensa que Leonardo estava morto por achar que a parte maligna dele era conectada com Leonardo, e depois foi embora. Leonardo acorda sem as memórias e sem a mesma personalidade de antes. Mas depois de ele ter perdido as memórias com Darksome, ele se relembrou das coisas que ele fez quando não era um Saiyajin maligno. Então ele resolve deixar isso para trás e viver no planeta Terra. Goenji também herdou o poder maligno. Seu pai resolveu dar a ele o Zaro, pois não conseguia aturar ele a vida inteira. Goenji e Zaro fazem muitas maldades juntos, mataram muitos seres inocentes e lutavam contra Saiyajins das classes inimigas. Mas Goenji começou a perceber que ser do mal não vale a pena, e viu que fazer outras pessoas sofrerem não é algo legal. Então Zaro começa a controlar Goenji e faz ele continuar sendo mal. Depois disso, ele começa a lutar com mais Saiyajins malignos até com os de sua classe, matando até os seus pais. Então ele ficou viajando de planeta em planeta, matando mais e mais pessoas, até chegar na Terra, onde ele encontra dois Saiyajins malignos e os enfrenta, e eles são Leonardo e Arthur.